Camaradas, bem-vindos a mais um vídeo de computação natural. Dessa vez eu trago para vocês uma arquitetura de redes neurais artificiais chamada Restricted Boltzmann Machines, ou simplesmente RBM. Como eu vou fazer uma introdução em Python, eu coloquei na descrição desse vídeo um notebook para auxiliar no entendimento de como funcionam as redes RBM. Então, olha só, apesar de existir no pacote do scikit-learn um tipo de rede RBM, eu resolvi fazer uma implementação inspirada nas explicações, pseudocódigos e trechos de código em C Sharp apresentados por James McCaffrey. Então, olha só, as explicações do James McCaffrey você consegue acessar aqui a partir do notebook em dois, tá? São explicações muito boas, tá? Então vamos agora tentar entender um pouquinho mais sobre as redes RBM. Então olha só, as Restricted Boltzmann Machines são redes neurais artificiais extratoras de características que aprendem de forma não supervisionada. Ou seja, não existe saídas desejadas. Então olha só, a partir dos padrões de entrada, a rede RBM ela vai tentar identificar regularidades e assim extrair características. Então elas são baseadas em um modelo probabilístico. As RBMs fazem suposições sobre a distribuição das entradas. A topologia das redes RBM, elas são organizadas em duas camadas, a camada visível e a camada oculta. Tá? Então aqui na camada visível a gente tem as unidades visíveis. Tá? O número de unidades visíveis ou neurônios visíveis depende do número de entradas. Já na camada oculta, a gente tem aqui as unidades ocultas ou neurônios ocultos, que é característica do projeto. Quanto mais unidades ocultas eu possuir, maior a capacidade da minha rede RBM extrair características. Mas também o treinamento vai levar mais tempo, né? Então, olha só, cada unidade visível vai estar conectada a todas as unidades ocultas, tá? E essas ligações, né, vão ser ponderadas por pesos sinápticos, né? E cada unidade visível tem um peso especial chamado de bias, tá? O bias visível. E o mesmo acontece para as unidades ocultas. Elas possuem o bias oculto, também são pesos. Então, durante o treinamento, esses pesos vão ser ajustados. Então, como que funciona? Tá? Então, olha só. A partir das entradas, né? Por exemplo, apresentei uma amostra, né? Um padrão para a minha rede, aqui nas unidades visíveis. Esse padrão vai produzir a ativação de algumas unidades na camada oculta. Tá? Alguns desses neurônios vão ficar ativos. Como que isso acontece? Né? Então, olha só. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Como que esse neurônio aqui vai ser ativado ou não? Né? Então, olha só. Eu vou fazer, né, para esse neurônio aqui, eu vou fazer a soma ponderada das entradas, tá? Pelos pesos. Então, eu vou fazer um somatório das entradas ponderadas pelos pesos. Tá? Então, essa soma ponderada das entradas pelos pesos, eu vou somar com o bias oculto. O resultado disso, eu vou aplicar ao resultado disso a sigmoide, ou função logística, que vai produzir um valor entre 0 e 1. Esse valor entre 0 e 1 vai ser entendido como uma probabilidade. Então, 1 sendo 100%, 0, 0%. Tá? Então, vamos supor que eu faço a soma ponderada das entradas pelos pesos, mais o bias, e quando eu aplico a sigmoide, me dá o valor 0,7. Então, tem 70% de chance desse neurônio ser ativado. Tá? Então, eu vou gerar um número aleatório, entre 0 e 1. Se esse número for menor do que o 0,7, esse neurônio vai ser ativo. Caso contrário, ele vai ficar inativo. Tá? Isso vai acontecer para todos os neurônios na camada oculta, que aí vai produzir aqui
a característica, né? Uma sequência de zeros e uns aqui a partir do padrão de entrada. Tá? Então vamos tentar entender como que funciona o treinamento dessa rede. Tá? Então, o treinamento, existem diferentes algoritmos de treinamento. Tá? Eu vou apresentar para vocês o algoritmo mais comum, que é o CD1, Single Step Contrastive Divergence. Tá? Então, olha só, as entradas aqui, né, da rede RBM tradicional, geralmente é 0 ou 1, né, ou um valor de probabilidade também, tá? Então, o uso aqui da rede RBM mais tradicional é um pouquinho limitado. Existem diferentes tipos de redes RBM. Tá? Existe rede RBM gaussiana, por exemplo, que aí eu posso trabalhar com valores contínuos, tá? Mas o tradicional é 0 ou 1. Então, olha só, o que acontece aqui? Então, vamos considerar que a nossa rede RBM ela possui N unidades visíveis, né, ou seja, N entradas, e M unidades ocultas. Vai ser um valor qualquer. Tá? Então, ó, eu preciso de ter um vetor de baias visíveis de tamanho N. Então, eu vou ter N baias visíveis. Tá? E eu vou ter M baias ocultos. São vetores. E eu vou ter uma matriz N por M, né, com os pesos sinápticos. Que aí eu vou ter, por exemplo, qual que é o peso sináptico entre o neurônio 1 da camada visível e o 1 da camada oculta. Entre o 1 e o 2, né, entre o 1 e o 3, e assim por diante. Tá? Por isso que está aqui, ó, o I, né, seria referente à camada visível, né, e o J referente à camada oculta, tá? Na posição aqui os índices da minha matriz, dos pesos sinápticos. Então, esse vetor de bias visíveis, de biases visíveis, de biases ocultos e a matriz de pesos sinápticos, elas vão ser inicializadas aleatoriamente. Então, na classe RBM que eu implementei aqui, os números aleatórios são extraídos de uma distribuição normal, tá? Que a gente pode ver aqui na codificação, sendo realizada aqui no construtor da classe, que está aqui, ó, pesos sinápticos, tá vendo? Sendo inicializados aleatoriamente, pesos inicializados aleatoriamente. Aqui estão os pesos sinápticos, tá? Aqui os pesos visíveis e aqui os pesos, né, os bias visíveis, né, e os bias ocultos. Tá? Então, pesos sinápticos, bias visíveis, bias ocultos. Tá? Então, ó, o construtor aqui ele recebe aqui número de unidades visíveis, né, o número de neurônios na camada visível, o número de unidades na camada oculta, a taxa de aprendizagem, o número máximo de épocas, e aqui se vai mostrar um log de treinamento ou não, a evolução do treinamento. Tá? Então, aí aqui eu inicializo, né, alguns atributos, né, o atributo de taxa de aprendizagem, o atributo de número máximo de épocas, e aqui a inicialização dos pesos aleatoriamente. Tá? Então eu preciso fazer isso antes de começar o treinamento. Então o que vai acontecer durante o treinamento? Tá? Então, ó, em cada época, né, todos os padrões de treinamento vão ser apresentados para a minha rede. Ó, no treinamento, a cada iteração, época, as amostras da base de dados são apresentadas à camada visível. Ao apresentar cada amostra à minha rede, os pesos da mesma são ajustados. O processamento do ajuste dos pesos pode ser descrito da seguinte forma. Então, isso aqui é como os pesos vão ser ajustados. Primeira coisa que vai ser feita é ativação de neurônios na camada oculta, né, que é o H. Então, ou seja, 0 ou 1 vai ser produzido nas unidades ocultas. Tá?
isso vai acontecer a partir das entradas, né, os valores de entrada. Então, que eu tenho aqui, ó, as unidades ocultas de 1 a m, né, e as unidades visíveis de 1 a n, né? Então, ó, para cada unidade oculta, eu vou repetir esse processo, tá? Para cada uma das unidades ocultas. Então, para cada unidade oculta, eu vou pegar o peso, o bias dele, né, daquela unidade oculta. Então, esse aqui é o bias da unidade oculta, mais o somatório das entradas ponderadas pelos pesos. Isso para cada unidade oculta. Vou fazer isso. Depois, eu pego o resultado disso aqui, dessa conta aqui, e aplico a sigmoide para obter um valor de probabilidade, né? Um valor entre 0 e 1. Se esse valor, aí eu vou gerar um número aleatório. Se o valor aleatório que eu gerei for menor do que esse valor de probabilidade, a unidade vai ter a unidade oculta vai ter o valor 1. Caso contrário, vai ser 0. Por exemplo, fiz aqui o somatório das entradas ponderadas pelos pesos mais o bias daquele neurônio. Quando eu apliquei a sigmoide, vamos supor que eu obtive o valor 0,9. Se eu gero o valor aleatório e o valor aleatório deu 0,6, então vai ser 1. Se ele der, por exemplo, 0,99, vai ser 0. Tá? Aí, eu vou fazer um produto vetorial entre as entradas e as saídas. Tá? Produto de matrizes. Tá? Entre as entradas e as saídas. Entre as entradas, né, e as saídas, a camada oculta. Aí vai gerar uma matriz. Essa matriz GPOS, ela vai me dar, né, quais são os pesos sinápticos que vão ser acrescidos. Tá? Aí depois, né, o que vai acontecer? Eu vou considerar a aplicação da saída H na estimativa da entrada, como se houvesse uma ativação da entrada, como se a entrada fosse saída, como se fosse o contrário, propagação inversa. Né? A partir da saída, eu vou propagar para a entrada, fazendo a estimativa da entrada. Então, o cálculo é bem parecido com o que eu fiz anteriormente para estimar o H, né, para fazer a ativação do H. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer o somatório, né, das unidades, para cada entrada, né, para cada unidade visível, né, para cada unidade visível, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou fazer a soma ponderada dos valores nas unidades ocultas. Tá? Tô fazendo a soma ponderada, mais o bias visível daquela unidade visível, que vai produzir aqui o O da unidade visível. Quando eu aplico o sigmoide aqui a esse O, né, daquela unidade visível, vai produzir uma probabilidade daquela unidade visível estar ativa, né? Que se o valor aleatório que eu gerar for menor do que esse valor de probabilidade, vai ser o valor da entrada, né, do VI estimado, né? Caso contrário, vai ser 0. Aí, com base nessa entrada estimada, eu vou calcular um H estimado. Então, é a ativação dos neurônios na camada oculta a partir do VE. Então, é o mesmo processamento para H. Então, ó, soma ponderada, só que usando o valor do V estimado, né, mais o bias daquela unidade oculta. Né? Então, tem que repetir isso aqui para todas as unidades ocultas. Aplico a sigmoide para obter um valor de probabilidade, gera um número aleatório. Se esse número aleatório for menor do que a probabilidade, o valor do H estimado é 1, caso contrário, vai ser 0. Né? Tem que repetir esse processo aqui para todas as unidades ocultas. Aí eu vou fazer o produto vetorial
entre o V estimado e o H estimado, né? Eu chamei de VE e HE, e vou gerar esse GNEG, né? Essa é uma matriz. Faço um produto vetorial aqui. Vou ter uma matriz, N por M. Essa matriz aqui, ela me diz quais são os pesos sinápticos, basicamente, que vão ser decrementados quando eu faço essa conta aqui, ó, GPOS menos GNEG, tá? Que aí algumas posições vão estar com valor 1, outras posições vão estar com 0 e outras com menos 1. As posições que estiverem com 0 não serão alteradas, as posições que estiverem com o 1 vão ser acrescidas, né? Utilizando aqui a taxa de aprendizagem para ajustar o peso pouco a pouco, né? Para ajustar o quanto que ele vai ajustar o passo, né? Do ajuste dos pesos. E aqui os valores onde tiver negativo vai ser decrementado, né? Alguns pesos vão sofrer reforço e outros, né, acrescentando algum valor, e outros vão receber uma penalidade, né? Vão perder. Aqui é o ajuste dos bias visíveis, né? Utilizando aqui a entrada e a entrada estimada, e aqui o ajuste dos bias ocultos, né? Utilizando a saída, né? Que foi gerada a partir das entradas, e a saída estimada gerada a partir da entrada estimada, vamos dizer assim, né? Então, ó, a gente consegue ver isso aqui muito bem. Esse treinamento aqui, né? A gente consegue observá-lo perfeitamente aqui em fit, na função fit, né? Recebe aqui, ó, para épocas, né? Indo até o número máximo de épocas, eu vou fazer o seguinte, ó. Para cada padrão, né? Para cada amostra, eu vou repetir esse processo. Então, para cada amostra V, tá? V é a entrada, né? Aí eu vou calcular, tá vendo? Eu estou calculando o H, estou fazendo aqui o produto vetorial entre V e H, estou calculando o VE, estou calculando o HE a partir do VE, estou calculando a matriz, né, negativa. Vamos dizer assim, pós-grade foi calculado aqui em cima, aqui o neg-grade, né? Aí, aqui eu faço o ajuste dos pesos, ó, tá vendo a subtração entre as duas matrizes aqui, ó, pós-grade menos neg-grade, multiplicado pela taxa de aprendizagem, e aqui o ajuste do bias visível, aqui o ajuste do bias oculto, tá? Aí, para poder testar isso aqui, você vai ter que clicar aqui para carregar, né? Tem que carregar. E aqui eu tenho um exemplozinho para poder fazer o teste, né, dessa classe, né? Que aí eu fiz o seguinte, né? Eu tenho aqui alguns filmes, né? Eu tenho aqui Os 12 Macacos, né? A Chegada, American Pie, Eurotrip, O Protetor e O Predador, tá? Que aí eu teria que subentendido, né, que Os 12 Macacos e A Chegada é ficção, American Pie, Eurotrip é comédia, O Protetor e O Predador são filmes de ação. Só que a minha rede RBM não sabe disso. Eu vou tentar extrair características, tentar identificar isso a partir da extração de características, tá? Então, é o seguinte, eu vou ter 6 unidades na camada visível, porque eu tenho 6 filmes, tá? E eu vou ter 3 unidades na camada oculta, tá? Para poder identificar essas características, tá? Então, basicamente, imagina que é como se fosse pesquisa feita com pessoas, né? Então a pessoa vai marcar se gosta ou se não gosta do filme, né? Então, por exemplo, se a pessoa gostar de 12 Macacos e A Chegada, ela gosta de ficção científica, né? Mas a RBM não sabe disso, né?
se ela gosta de American Pie Eurotrip, comédia, gosta de Protetor e Predador, ação. Aí tem, por exemplo, gosta de ficção científica, só com ruído, né? Porque ela gosta também do Predador, né? Aqui ela gosta de comédia, esse aqui gosta de ação. E aqui a gente tem, né, várias pesquisas, né? Então, minha base de dados é essa aqui. Aqui eu faço uma cópia da minha base de dados, é porque durante o treinamento, né, o fit lá, eu embaralho os dados. Então é para evitar embaralhar a entrada também, para ficar mais fácil de analisar. Então eu vou fazer com uma cópia. Então, ó, coloquei aqui, ó, o número de unidades visíveis aqui é igual ao número de colunas. Tá? Número de unidades ocultas eu coloquei como 3, a taxa de aprendizagem eu coloquei como 0.05 e o número máximo de épocas, 1000 épocas. Aí eu crio aqui o meu objeto, né? Cadê? Crio aqui o meu objeto da classe RBM, né? Faço a instanciação, passo aqui o número de unidades visíveis, o número de unidades ocultas, a taxa de aprendizagem, o número máximo de épocas, e eu coloquei aqui para não mostrar mensagem de log, né? E aqui eu chamo para realizar o treinamento. E aqui eu exibo os meus dados, né? E aqui eu vou exibir as saídas, né, a partir dos meus dados, né? Mostrar o que aconteceu na ativação da camada oculta. Então, olha só. Então, aqui eu já tenho uma execução. Não vou executar de novo, não. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui os meus dados, né? Vocês podem ver aqui que são esses dados aqui, né? Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, o primeiro, ó. Se eu observar lá a característica, ó, 001. 001. A gente poderia considerar que o 001 ali é o quê? É ficção científica. O 100 é comédia. Então, ó, se você pegar aqui e esse aqui, eles são iguais. Então, a sequência 100 tem que ser a mesma. Ó. Esse aqui com esse aqui, ó, 100, mesma sequência. Tá? Foi encontrada. Então, ó, esse aqui foi classificado como... Então, ó, tem alguns aqui que vão aparecer um pouquinho diferente, mas alguns aqui ele conseguiu identificar as características semelhantes. Tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar sobre as redes RBM. Né? Aqui eu utilizei só para extração das características, mas eu poderia ter usado um classificador associado em conjunto com a rede RBM para fazer a classificação nesses filmes, ficção científica, nesses gêneros, né? Ficção científica, comédia e ação. Tá? Então era isso que eu tinha para falar sobre redes RBM. Né? Até a próxima!